Olá, sejam bem-vindos à nossa primeira série do Aprenda com Elas, feita com muito carinho para que você se sinta mais seguro para realizar suas cirurgias no consultório. Então, a nossa primeira série vai falar sobre complicações em cirurgias odontológicas e na primeira temporada a gente vai conversar sobre as complicações transoperatórias nas cirurgias de uma forma geral. E a gente começa com o primeiro episódio falando sobre esse assunto tão importante que é a hemorragia transoperatória, e que é o assunto que causa maior medo nos cirurgiões dentistas ao fazer cirurgia no consultório. E por que é tão difícil quando a gente tem uma situação de um grande sangramento durante uma cirurgia? Primeiro, isso vai dificultar a nossa visibilidade durante o procedimento cirúrgico. Então, a gente vai ter dificuldade muitas vezes de realizar o procedimento de forma mais adequada ou até de conseguir finalizar o nosso procedimento. Além disso, é uma situação que causa grande estresse, tanto para o paciente quanto para o profissional. Então, muitas vezes o paciente vai perceber ali que o profissional está nervoso, está agitado para resolver aquela complicação, o paciente fica nervoso também, acaba subindo a pressão arterial do paciente e a situação vai ficando muito difícil de ser resolvida. Então, a gente vai comentar hoje também como prevenir essa situação e como prever para que a gente consiga controlar também todos os fatores durante o procedimento, para que o nosso paciente não sofra e para que a gente consiga resolver de forma mais adequada. Além disso, quando a gente tem um sangramento maior no transoperatório, a gente pode ter um hematoma no pós-operatório. Então, por isso que é importante a gente manter a hemostasia durante o nosso procedimento cirúrgico, para que o pós-operatório do paciente também seja mais tranquilo. E, finalmente, quando a gente tem hemorragias maiores, que não são controladas de forma adequada, a gente ainda pode ter um comprometimento da saúde do paciente devido à grande perda de sangue. Então, a gente vai falar hoje de alguns fatores locais que predispõem às hemorragias, fazendo uma revisão anatômica bem aplicada à cirurgia. Vamos conversar sobre fatores sistêmicos e como identificar isso numa avaliação pré-operatória. E, finalmente, vamos conversar sobre como prevenir e como resolver essa complicação. Então, começando a nossa revisão anatômica. Então, vocês lembram que a nossa vascularização da face, da cavidade bucal, ela é feita pelos ramos dessa grande artéria, que é a artéria carótida externa, tá? E quais são os ramos de maior interesse, então, para nós cirurgiões dentistas? Primeiro, a gente tem um grande ramo que é a artéria maxilar, e que vai dar origem a diversos ramos menores e irrigar toda essa parte do terço médio da face, da maxila, a região de dentes, do palato, vai dar origem também à artéria palatina descendente, que é uma artéria calibrosa, que também pode levar a sangramentos transoperatórios bem importantes, a artéria esfenopalatina também, e ela vai emitir também o ramo da artéria alveolar inferior, que vai penetrar o canal mandibular e vai percorrer, né, o ramo e o corpo mandibular até sair ali no forame mentual, tá? Além disso, a gente tem uma outra artéria bem calibrosa, que é ramo direto da artéria carótida externa, que é a artéria lingual, tá? Ela vai penetrar a cavidade bucal de forma mais profunda inicialmente, e aí ela vai emitir alguns ramos menores e que também podem provocar grande sangramento ali da mucosa, da região lingual. Bom, aqui ilustrando a artéria alveolar inferior, lembrando então que ela penetra o forame mandibular e vai emergir junto com o nervo ali na região do forame mentual, então ela vai transitar dentro do canal mandibular junto com o nervo e com a veia de mesmo nome, que é a alveolar inferior. E ela vai ter uma relação muito importante com os nossos molares, principalmente quando a gente fala de terceiros molares, tá? Ela pode estar muito próxima do ápice desses dentes. Então, é sempre importante a gente fazer uma avaliação minuciosa no pré-operatório para identificar a proximidade do canal mandibular com o ápice desses molares.
E como que a gente vai fazer isso? Inicialmente através de uma radiografia panorâmica, mas muitas vezes a gente vai precisar solicitar uma tomografia computadorizada para visualizar melhor essa relação. Então, aqui a gente tem os cortes da tomografia, onde a gente consegue identificar que esse terceiro molar incluso está com o ápice colado no canal mandibular. Então, além da gente se preocupar com aquela situação do nervo, da parestesia, a gente também tem que se preocupar com o sangramento, porque tem uma artéria transitando ali dentro desse canal, uma artéria bem calibrosa. Aqui uma outra situação, que é um primeiro molar, mas que está com uma lesão periapical associada, e na panorâmica a gente vê que está muito próximo do canal mandibular. Então, novamente, solicitar uma tomografia computadorizada, e aqui nesses cortes a gente consegue identificar que está próximo do canal, mas eu ainda vejo que tem uma integridade do canal mandibular. Então, lógico que eu vou tomar cuidado durante a curetagem dessa lesão, mas eu vejo que não está fenestrado o canal mandibular, então o risco de eu ter um sangramento maior é mais baixo nesse caso. E toda essa avaliação vai ser super importante para a gente determinar se a gente vai fazer esse procedimento simplesmente com uma anestesia local ou se a gente precisa de outros recursos. Quando eu prevejo um sangramento maior, muitas vezes eu tenho que lançar mão de uma sedação ou até mesmo realizar o procedimento em ambiente hospitalar. Bom, e aqui a artéria lingual, então, ilustrando novamente como ela é uma artéria bastante calibrosa e ela vai emitir os seus ramos, que é a artéria profunda da língua e a artéria sublingual, que vai estar muito próximo ali da nossa região alveolar, nessa mucosa lingual. Então, a gente sempre tem que tomar muito cuidado com a mucosa lingual, porque ela é bastante vascularizada. Se a gente lacerar essa mucosa, se a gente perfurar, a gente pode provocar grandes sangramentos. Aqui uma outra situação que a gente deve tomar cuidado quando a gente vai remover, por exemplo, um terceiro molar inferior, que a gente tem que direcionar essa incisão em direção ao ramo mandibular. É muito comum as pessoas se perderem e seguirem a direção dessa incisão de acordo com a linha oclusal dos dentes. E se a gente fizer isso, a gente vai acabar caindo na mucosa lingual, na região lingual. Então, a gente sempre tem que palpar o ramo mandibular e direcionar essa incisão em direção ao ramo, para evitar, além de ocorrer uma parestesia do nervo lingual, também evitar um sangramento maior ali na região lingual. E aqui ilustrando, então, como é feito esse descolamento, sempre com bastante cuidado, evitando de descolar na região lingual. E ainda, quando a gente vai fazer a odontosecção de um terceiro molar inferior, por exemplo, ou então de um segundo, de um primeiro molar, a gente sempre tem que tomar muito cuidado para não invadir a superfície lingual com a broca, tá? Então, sempre realizar aquela odontosecção em um total de 2/3 dessa distância da coroa para terminar de clivar o dente com a alavanca, tá? Porque se a gente escorrega essa broca lá para a lingual, a gente certamente vai ter um grande sangramento e pode até provocar uma parestesia também. Outra situação é durante a instalação de implantes, tá? Quando a gente vai realizar a perfuração. Então, muitas vezes a gente não está visualizando exatamente a direção dessa broca. E a gente pode acabar errando a direção e ir em direção lingual, rompendo, né, a cortical lingual ali, atingindo os tecidos moles por lingual. E isso também pode provocar um grande sangramento. E a gente sempre tem que prestar muito atenção nesses sangramentos na região lingual, porque eles podem promover um hematoma sublingual, que vai ser assunto de um outro episódio. Então, não deixem de assistir. Outra artéria, como eu comentei, que é bem importante, a artéria palatina maior. Então, vocês sabem que ela emerge do forame palatino maior, próxima da região de molares, no palato. E a gente tem que tomar muito cuidado ao planejar nossas incisões ali na região palatina, principalmente quando a gente remove, por exemplo, um tecido conjuntivo ali do palato.
Então a gente tem que lembrar da direção dessa artéria e sempre tomar muito cuidado para não realizar a sua secção, porque a gente pode ter um grande sangramento nessa região. Ainda artérias esfenopalatina, que quando a gente vai, por exemplo, fazer uma cirurgia de implantes, que a gente precisa realizar um descolamento maior dessa região, a gente tem que tomar bastante cuidado, porque essa é uma região que costuma sangrar mais. Ainda mais se a gente tiver outros fatores sistêmicos associados. E a região da cavidade nasal também a gente tem que tomar muito cuidado. Então, tem situações onde a gente tem dentes ou lesões próximos da cavidade nasal, e muitas vezes esse é um critério da gente realizar o procedimento ou com sedação ou com anestesia geral, porque a cavidade nasal também é uma região bastante vascularizada. Então, aqui vocês têm uma figura ilustrando esse plexo de Xeobá, que ele é formado por ramificações da artéria etimoidal anterior e posterior e também da artéria esfenopalatina, tá? Então, a gente pode ter grandes sangramentos nessa região. Então, a gente tem que prever tudo isso ao realizar o planejamento da nossa cirurgia. Então, aqui uma radiografia ilustrando um cisto periapical associada aos dentes superiores do lado direito da maxila, e a gente vê que essa lesão, ela está muito próxima da cavidade nasal aqui na radiografia panorâmica. Aqui outra situação, um incisivo central incluso, também com um cisto dentígero associado, novamente muito próximo da cavidade nasal. Então, nessas situações, a gente já vai prever um sangramento maior quando a gente tiver que invadir esse espaço da fossa nasal. Outra situação é quando a gente vai instalar implantes muito próximos da cavidade nasal também. Existem algumas técnicas onde se levanta a mucosa nasal, instala os implantes realmente em contato com o soalho da cavidade nasal. Então, durante o descolamento ou durante a perfuração para instalar esses implantes, a gente também pode ter um sangramento maior. E aqui eu trouxe até para ilustrar a foto de um pós-operatório desse paciente que fez a instalação desses implantes, que ele ficou com um hematoma bem importante. E lógico que essa cirurgia foi realizada sob sedação endovenosa, porque a gente já previa a ocorrência de um sangramento maior, tá? Ainda outros fatores locais, a gente pode ter malformações vasculares, então a gente tem que ficar muito atento a isso e só realizar procedimentos cirúrgicos quando estritamente necessário, e muitas vezes a gente tem que realizar um tratamento dessa malformação vascular antes de realizar o nosso procedimento cirúrgico, senão a gente pode ter sangramentos muito intensos. E quando a gente vai operar uma região de má formação vascular, também esse procedimento normalmente é realizado em ambiente hospitalar. Então, existe uma série de exames que a gente pode solicitar para investigar melhor essa má formação vascular, arteriografia, e existem hoje alguns tratamentos para provocar a obliteração dessas malformações vasculares antes de realizar um procedimento cirúrgico nesse local. Então, sempre ficar atento a essas áreas mais arroxeadas e investigar se pode ser uma malformação vascular. E outro fator local pode ser, por exemplo, a presença de uma doença inflamatória, infecciosa, como a doença periodontal. Quando a gente opera um paciente que tem uma inflamação importante presente, a gente já espera também um sangramento maior. Então, vamos ver agora os fatores sistêmicos que também podem contribuir para um maior sangramento. Então, é sempre importante que a gente identifique o risco de sangramento da nossa cirurgia, mas também identifique o risco de sangramento do paciente. E por isso que essa avaliação pré-operatória, ela é tão importante. Tá? Então, a nossa avaliação pré-operatória vai começar por uma anamnese muito detalhada, onde eu tenho que investigar alterações sistêmicas, onde eu sempre vou perguntar para o paciente se ele já teve algum histórico de um sangramento maior, de uma hemorragia,
questiono sobre cirurgias prévias, isso sempre vai trazer alguma informação importante para mim, seja relacionada à anestesia ou algum sangramento maior. Perguntar sobre todos os medicamentos que o paciente faz uso, a gente vai ver vários medicamentos hoje que podem interferir na coagulação. Questionar sobre hematoma sem causa aparente, né, se o paciente costuma ficar roxinho, a qualquer batidinha, isso pode também trazer informações importantes para a gente relacionada à coagulação do paciente. E super importante, e que muitas vezes é subestimado, é o alcoolismo, tá? Pacientes alcoólatras também podem ter problemas com sangramento. De exames pré-operatórios, normalmente a gente acaba solicitando um hemograma e um coagulograma. O que a gente tem que avaliar dentro do hemograma? Normalmente as plaquetas, isso que vai trazer mais informações para a gente com relação ao sangramento. E no coagulograma, hoje a gente avalia basicamente o RNI, que é uma norma internacional que serve para facilitar a nossa compreensão aí do tempo de sangramento do paciente. Então, aqui ilustrando um hemograma, onde a gente consegue observar aqui o valor das plaquetas, né, desse paciente está 379 mil, então a gente sabe que o valor de referência é aproximadamente ali de 150 a 400 mil. Então, estando dentro dessa faixa de normalidade, a gente não precisa se preocupar com uma baixa de plaquetas. E além disso, no coagulograma, então, a gente tem aí o RNI, como eu falei para vocês, que é hoje o valor que a gente mais observa no coagulograma, e a referência é que ele esteja entre 0,8 a 1,2 para indicar uma normalidade, tá? Agora, se eu estou falando, por exemplo, de um paciente que faz uso de anticoagulante, eu já sei que eu vou encontrar um RNI diferente, tá? Normalmente, o paciente anticoagulado pode ter um RNI de 2 a 4. E muitas vezes esses valores de 2 a 4 ainda permitem que a gente realize procedimentos cirúrgicos menores nesses pacientes sem remover os anticoagulantes, porque a gente sempre tem que colocar na balança o benefício que esse anticoagulante está trazendo para o paciente de prevenir doenças graves e o risco de sangramento que eu vou ter na minha cirurgia. Bom, então de medicamentos, a gente pode ter medicamentos que são antiagregante plaquetário ou anticoagulantes, a gente já vai ver alguns exemplos. Os anticoagulantes são medicações muito mais fortes que os antiagregantes plaquetários. Normalmente, o paciente que faz uso de antiagregante plaquetário não precisa remover a medicação para fazer qualquer procedimento cirúrgico odontológico em consultório. Os anticoagulantes já vão provocar, sim, um sangramento maior, e o ideal é que a gente tenha contato com o médico e verifique a possibilidade de alterar o protocolo medicamentoso. E a gente tem algumas outras medicações que muita gente nem dá bola, como os anti-inflamatórios não esteroidais, que em pacientes que fazem uso crônico podem ter também alterações de sangramento. E ainda alguns suplementos herbais que os pacientes às vezes até esquecem de comentar que tomam, como o ginkgo biloba, por exemplo, que já tem estudos comprovando que ele pode alterar o tempo de sangramento. Então, o ideal é que esses suplementos sejam, sim, removidos aí pelo menos por um período de 2 semanas, tá? Bom, de antiagregantes plaquetários, a gente tem os mais conhecidos, que é a aspirina. Tem gente que toma na dosagem de 100 miligramas, outros tomam numa dosagem diária de 300 miligramas. E o mais potente seria o clopidogrel, tá? O clopidogrel ele pode aumentar o tempo de sangramento aí em 1,5 a 3 vezes. Mas, basicamente, gente, para fazer cirurgias orais menores em consultório, geralmente a gente não precisa suspender nenhuma dessas medicações que são antiagregante plaquetários, tá? Então, é lógico que a gente vai solicitar um RNI, um coagulograma, para a gente ter uma noção como que está o tempo de sangramento, a coagulação desse paciente, mas muitas vezes não é necessário a gente interferir nessas medicações. E sempre importante lembrar que
quando a gente precisar mexer em alguma medicação, o dentista não tem o direito, né, o poder de alterar esse tipo de medicação dos pacientes, que ele sempre tem que entrar em contato com o médico para verificar a possibilidade de o médico suspender temporariamente essa medicação ou não. Em alguns casos, o paciente não pode ficar sem a medicação. Bom, então, como eu falei, na maioria das cirurgias orais menores não é necessário parar o uso dessas medicações. É muito importante que vocês entendam isso. Alguns exemplos de anticoagulantes, a gente tem o Marevan, o Xarelto, tá, que podem ser utilizados via oral, e a heparina também. Então, aqui a gente está falando de outra classe de medicações e essas podem provocar, sim, um sangramento maior. Aqui eu já tenho que entrar em contato com o médico, entender se a gente pode alterar, às vezes, o protocolo dessa medicação para que a gente não tenha um sangramento tão expressivo durante a nossa cirurgia. E a gente ainda tem os anti-inflamatórios não esteroidais, que são medicações muito conhecidas dos cirurgiões dentistas, muito prescritas pelos cirurgiões dentistas, que quando elas são tomadas a curto prazo, elas não têm muito efeito colateral, mas quando elas são tomadas a longo prazo, elas podem ter um efeito muito parecido com o do AS, por exemplo. Então, a gente tem que ficar atento a pacientes que fazem uso crônico desses medicamentos, porque eles podem ter também problemas de sangramento. E sobre os distúrbios de coagulação? A gente pode ter os distúrbios mais comuns, são hemofilia, doença de von Willebrand, e tem algumas deficiências de fatores mais raras, como fator 5, fator 7, fator 10, fator 13, e ainda do fibrinogênio e da protrombina. Então, quando o paciente já sabe que tem essa alteração, muitas vezes ele já faz algum tipo de tratamento, a gente estabelece o contato com o médico, para organizar o manejo pré-operatório antes das cirurgias, tá? Então, a maioria desses pacientes precisa fazer uma reposição de fatores antes de realizar um procedimento cirúrgico. Claro, todo esse protocolo vai depender da gravidade, da doença. Então, dentro da hemofilia, por exemplo, a gente pode ter uma hemofilia leve, moderada ou severa. Doença de von Willebrand, a gente também tem algumas variantes. Tem alguns pacientes que já fazem uso da desmopressina, que respondem bem a essa medicação, e outros que precisam fazer uma reposição desses fatores antes da cirurgia. Então, o mais importante é sempre a gente investigar, e o paciente que às vezes não sabe que tem essa alteração, esse distúrbio de coagulação, a gente pode ficar atento se ele relatar, por exemplo, que já teve alguma hemorragia a fazer algum procedimento cirúrgico pequeno, né, ou com um leve machucado. Então, pacientes que têm esses históricos de sangramento confusos, né, a gente tem que aprofundar a investigação antes de fazer uma cirurgia. E a gente pode ter distúrbios e anormalidades plaquetários também. A gente tem, então, a trombocitopenia, que é uma baixa contagem de plaquetas, que vai aparecer lá no nosso hemograma, e ela pode ser imune ou ela pode ser relacionada a alguns medicamentos também. Então, apareceu uma alteração lá no exame, claro, se o paciente tem uma trombocitopenia imune, ele já sabe que tem essa alteração. Mas um paciente que tem um histórico de saúde normal, se aparecer uma baixa na contagem das plaquetas, a gente tem que investigar. Paciente com baixa nas plaquetas, normalmente também tem que fazer reposição antes da cirurgia. Então, novamente, a gente tem que entrar em contato com o médico e estabelecer esse protocolo de tratamento pré-operatório antes das cirurgias odontológicas. Ficar muito atento aos pacientes alcoólatras, como eu falei. Por quê, gente? O que o álcool tem a ver com a nossa coagulação? A gente tem que lembrar que grandes fatores de coagulação são produzidos no fígado e os pacientes alcoólatras podem ter alterações hepáticas, né? Então, além dos pacientes alcoólatras, pacientes que tenham outras doenças hepáticas, a gente tem que ficar atento aí se eles têm deficiência de algum fator de coagulação ou então baixa na contagem de plaquetas, porque isso pode sim provocar um sangramento importante durante as cirurgias odontológicas.
Então, agora que você já conhece os fatores locais e os sistêmicos que podem contribuir para uma hemorragia transoperatória, vamos entender como prevenir essa intercorrência. Então, primeira coisa, gente, pacientes anticoagulados, a gente tem que entrar em contato com o médico para verificar se é necessário fazer alteração do protocolo medicamentoso. Quando eu falo de paciente anticoagulado, eu estou falando dos pacientes que tomam anticoagulantes, não daqueles que tomam antiagregante plaquetário, lá que é aspirina, o clopidogrel, tá? Estou falando de pacientes que tomam o Marevan, que tomam varfarina. Com relação aos pacientes com distúrbios de coagulação, também contactar um médico para entender a gravidade da alteração e verificar a necessidade. Normalmente é necessário fazer a reposição prévia de fatores antes do nosso procedimento. E a gente também tem que entender as medidas transoperatórias que a gente pode executar para prevenir a hemorragia. Gente, primeiro, super básico, tá? Infiltração de vasoconstritor. A gente vai fazer isso já durante a nossa anestesia local. Quando a gente tem um paciente com maior risco de sangramento, é importante que a gente faça também anestesias infiltrativas na área que a gente vai incisar, descolar, para promover uma maior vasoconstrição. E aí, lógico, eu tenho que cuidar também com o tempo de cirurgia, porque se demorar muito tempo, eu acabo perdendo esse efeito vasoconstritor. Planejar muito bem a minha incisão, tá? Então, toda aquela revisão que a gente fez, né, da vascularização, da anatomia, a gente tem que pensar nisso quando a gente vai planejar as nossas incisões para minimizar o sangramento. Cuidar durante o meu descolamento mucoperiosteal. Então, vocês sabem que um periósteo que é lacerado, ele vai provocar muito mais sangramento. Então, eu tenho que descolar com bastante cuidado, manter íntegro o meu periósteo. Quando eu vou realizar uma osteotomia, proteger também esse tecido para que ele não seja lacerado. Cuidar ao descolar próximo de vasos maiores, por exemplo, quando eu estou descolando ali próximo ao canal incisivo, onde tem artéria esfenopalatina, ou quando eu vou descolar próximo do forame mentual também. Quando eu tenho necessidade de descolar a mucosa lingual, tem que ser muito cuidadoso esse descolamento. E sempre proteger as estruturas nobres, né? Vou fazer uma osteotomia, vou fazer uma odontosecção, eu preciso proteger o meu tecido mole, principalmente nessas regiões onde a gente tem vasos maiores. E em pacientes com distúrbios de coagulação, a gente tem alguns cuidados específicos no transoperatórios que a gente tem que tomar. Evitar retalhos sempre que possível. Então, se eu puder fazer aquele procedimento de forma mais atraumática, eu vou fazer. E lógico, gente, eu só vou fazer procedimentos cirúrgicos quando realmente for necessário nesses pacientes, porque a gente sempre vai ter um risco de sangramento maior. Minimizar o trauma durante o procedimento. Então, né, cuidar com a questão do descolamento do periósteo, não agredir tecidos moles, evitar ao máximo realizar manobras como osteotomia, dividir o tratamento em mais sessões. Então, por exemplo, é um paciente que precisa extrair vários dentes. Se ele tem um distúrbio de coagulação, eu vou remover 1, 2 dentes em cada sessão. Vou dividir esse tratamento em mais sessões para minimizar o meu risco de um sangramento maior, certo? Tentar sempre fechar em primeira intenção esse retalho, tá? Vou fazer uma exodontia simples, mas eu tenho que tentar fechar em primeira intenção ou utilizar algum hemostático dentro do alvéolo, no intuito de favorecer a formação desse coágulo e minimizar também o sangramento pós-operatório. E utilizar cautério se necessário. Então, a gente vai conversar também sobre o cautério. O cautério, ele auxilia na promoção da coagulação, mas ele pode acabar danificando os tecidos e provocando outras complicações. E mesmo que a gente tome todos esses cuidados, essa complicação ainda pode acontecer e a gente tem que saber como resolver essa complicação. Então, gente, a primeira medida que a gente vai tomar frente a um sangramento transoperatório é a compressão com gaze, que é um tratamento super efetivo e é muito subestimado pela maioria dos cirurgiões dentistas.
tá? Mas essa compressão tem que ser feita de forma adequada. Então, se eu tenho um sangramento intraalveolar, por exemplo, é a melhor forma da gente controlar esse sangramento, a compressão com gaze. E eu tenho que aplicar essa pressão no fundo do alvéolo. Se eu estou frente a um vaso menor, eu consigo resolver em 20 a 30 segundos. Se eu estou falando de um vaso maior, como por exemplo, artéria alveolar inferior, artéria palatina maior, esfenopalatina, a gente tem que segurar de 5 a 10 minutos para controlar o sangramento. Então, aqui, ilustrando para vocês um sangramento transoperatório após a remoção de um terceiro molar inferior, um sangramento alveolar, tá? E como que a gente resolve esse sangramento? Então, inicialmente, abre bem a gaze e com uma pinça a gente vai aplicar essa gaze lá no fundo do alvéolo, fazendo bastante pressão para conter esse sangramento. Pressionei bem a gaze dentro do alvéolo, eu posso colocar mais uma gaze em cima e pedir para o paciente morder. Ou então eu mesma seguro com o dedo essa gaze fazendo bastante pressão. Não consegui resolver só com a compressão com gaze, aí sim eu vou lançar mão de algum agente hemostático. E o mais utilizado no consultório é o Hemospon ou o Gel Foam, que são esponjas de gelatina feitas a partir da pele do porco, tá? E elas vão ter uma função mecânica de ajudar a controlar o sangramento e auxiliar na formação do coágulo. E ela tem uma taxa baixa de complicação pós-operatória, de reações inflamatórias, e ela acaba sendo absorvida depois de 4 a 6 semanas. Então, não costuma causar muito problema a gente utilizar esse agente hemostático e ele auxilia, sim, no controle do sangramento. Mas, às vezes, ele é de difícil manejo, porque ele acaba ficando bem molinho quando ele entra em contato com o sangue. Então, aqui eu vou mostrar num vídeo como que a gente faz a colocação do Hemospon. Então, primeiro, eu tento controlar o sangramento com a gaze, removi a gaze, rapidamente eu vou colocar o Hemospon lá no fundo do alvéolo. E aí, eu já aplico uma gaze em cima do Hemospon para fazer uma pressão e mantenho ali por alguns minutos a gaze. Depois eu vou tirar a gaze com bastante cuidado e, logicamente, não vou colocar o meu sugador lá no fundo do alvéolo, porque senão eu acabo sugando o Hemospon. Então, a ideia é a gente remover a gaze lentamente para que o Hemospon continue no fundo do alvéolo. Outro agente hemostático que ele tem um pH ácido e também vai fazer uma hemostasia através de um processo químico, tá? É o Surgicel. Então, ele é mais utilizado em ambiente hospitalar, ele tem um custo muito maior e, geralmente, nas cirurgias ambulatoriais, não tem necessidade da gente utilizar o Surgicel, muitas vezes a gente consegue resolver bem com o Hemospon. Ele também acaba sendo absorvido de 4 a 8 semanas e ele tem um poder bacteriostático também por causa do pH mais baixo. Ainda a gente tem outras manobras que a gente pode realizar para controle do sangramento, que é pinçar vasos, por exemplo, mas isso a gente só vai conseguir fazer quando a gente está falando de um sangramento em tecido mole, tá? Eu não consigo pinçar um vaso que está passando, por exemplo, lá dentro do canal mandibular, certo? Então, se eu estou frente a um sangramento da artéria esfenopalatina, por exemplo, eu consigo pinçar um sangramento ali na região lingual, eu consigo pinçar esse vaso, né? Quando a gente fala de um sangramento de tecido mole. E a gente tem o eletrocautério ainda como recurso. Então, aqui ilustrando como que é esse aparelho, a gente sempre tem que deixar essa placa aqui em contato com a pele do paciente, com o braço ou com a perna, para que não ocorra nenhuma queimadura no paciente. E a gente só tem que tomar cuidado com as estruturas adjacentes, se a gente tiver alguma inervação importante próxima da região que vai ser cauterizada, a gente pode acabar provocando uma parestesia, tá? Então, ele serve como recurso também para promover o controle do sangramento, mas a gente tem que tomar cuidado para que ele não cause um dano a alguma inervação adjacente. E a gente tem um agente hemostático chamado transamin, que é o ácido tranexâmico, que ele é muito utilizado nas nossas cirurgias hospitalares, a gente faz uma dose pré-operatória para ajudar a não
ocorrer um sangramento tão importante durante a cirurgia, e ele pode ser utilizado em pacientes que tenham alguma desordem de coagulação, seja por uso de medicamentos ou algum distúrbio de coagulação. Então, pode ser feita uma dose injetável no pré-operatório, a dose recomendada é de 10 miligramas por quilo, tá? E ele também pode ser prescrito por via oral no pós-operatório. É recomendado uma dose de 1 a 1,5 grama 2 a 3 vezes ao dia, dependendo do risco aí do sangramento. Aí a gente tem que considerar a alteração que o paciente tem e também o porte do nosso procedimento cirúrgico. Qual que é a função do Transamin? Ele vai impedir a ligação do plasminogênio, que vocês devem lembrar que a função do plasminogênio é quebrar a fibrina. Então, a gente quer manter a fibrina, manter a formação do coágulo, e por isso que o Transamin vai ter esse efeito de ajudar no sangramento transoperatório e pós-operatório, porque ele vai impedir a ligação do plasminogênio. Bom, gente, e como considerações finais, é importante que a gente preveja sempre o risco desse sangramento acima de tudo, para que eu esteja num ambiente controlado para resolver aquela situação, tá? Então, realizar um planejamento cirúrgico adequado também, pensando nas estruturas anatômicas, sempre tentando evitar ou minimizar esse sangramento, seja pela forma que eu vou fazer a minha incisão, ou então até dividindo em mais sessões um tratamento num paciente que tenha um risco maior de sangramento. E sempre garantir meios de controlar esse sangramento, sejam com a utilização de um hemostático ou de um eletrocautério. Então, aqui ilustrando uma situação onde a gente está operando o paciente em consultório odontológico com sedação endovenosa, com auxílio de um anestesista. Então, nessa situação, o paciente fica tranquilo e eu tenho tempo e condições de controlar esse sangramento. E procedimentos maiores em ambiente hospitalar. Então, gente, conheça teu paciente, faça um planejamento cirúrgico adequado, em um ambiente adequado e sempre estar atento a essas medidas pré e transoperatórias que podem ser realizadas também para minimizar o sangramento. Aqui estão as referências da nossa aula. Espero que vocês tenham gostado e a gente se vê num próximo episódio.